Então, continuando nossa aula, capítulo 36, nós não terminamos na aula passada. Na aula passada estudamos o capítulo 35, da necessidade de ensinar a multidão que Deus é incorpóreo e transcende qualquer passabilidade. Lemos esse capítulo e lemos um pouco do capítulo 36, cujo título é Antropomorfismos. Então, quer dizer, num grande resumão de tudo que a gente estudou, né, nessas últimas 3 aulas, estudamos 2 aspectos muito importantes. Primeiro, que para o povo simples é proibido o estudo da metafísica. Isso Maimônides deixa claro no capítulo 34 e capítulo 35. Segundo ponto é que existe esse estudo da metafísica como um estudo da essência de Deus. Esse estudo da essência de Deus, ele exige uma preparação muito grande, muito precisa, muito cuidadosa, porque se precisa de uma base muito concreta das próprias escrituras, da tradição, dos ensinamentos dos sábios, enfim, todo estudo preparatório, inclusive o estudo preparatório das ciências. O Rambam é um grande defensor do estudo das ciências. Da física, da matemática, da biologia, ele fala que é fundamental o estudo da metafísica. Não há como haver um estudo da metafísica sem ter essa preparação. Então é fundamental. O Rambam é um filósofo e rabino, um grande sábio, muito racionalista. O Rambam, ele sempre, nos seus escritos, ele sempre foi muito racional. Ele sempre foi defensor de uma crítica bastante forte, bastante dura em cima dos dogmas, em cima da pura crença. Então, há uma separação em 2. Eu já falei na aula passada que os estudos das escrituras são divididos em 2 partes. Essas 2 partes são fundamentais. Primeiro, quando a gente lê as escrituras, quando a gente lê a Bíblia, a Torá, o Tanar, os escritos, nós lemos as histórias que aqui estão escritas, os personagens e tudo mais. Só que a função básica desses escritos, que é o Pshat, é conceder ao leitor a obediência ao Criador, a fé de que o Criador existe, a obediência das leis, a ordem social e o melhoramento das relações entre os homens. Certo? Então, a justiça social, o bem-estar, está tudo pautado aqui para a manutenção de uma sociedade. Então, esse é o primeiro ponto, Pshat, primeiro ponto das escrituras. Claro que dentro da tradição judaica existe o chamado de Pardês. Pardês são os 4 níveis de entendimento das escrituras. Então, dentro desses 4, a gente tem primeiro o Pshat, tem o Remes, tem o Drash e tem o Sod. 4 níveis. Só que para a gente fazer uma simplificação, a gente pode dividir em 2. A gente pode dividir as escrituras no entendimento do literal e o entendimento do místico, que seria a Kabbalah, seria Maaseh Merkavah. O Rambam, ele chama esse estudo esotérico, esse estudo dos segredos da Torá, essa é a palavra certa, os segredos da Torá, os segredos dos profetas. Ele chama isso de Maaseh Merkavah.
relato da carruagem celeste. Isso são os mistérios e segredos da Torá. Então a gente pode dividir as escrituras, né, nesses dois métodos. Primeiro, a primeira interpretação, pshat, literal, que é o fundamento ético, moral, prático, social das escrituras. Esse segundo aspecto é a essência do Criador. Esse segundo aspecto, aí o Rambam já vai falar que não é para todas as pessoas. Qual seria o segundo aspecto, Eduardo? É o estudo dos segredos da Torá, a metafísica. Metafísica, ciência divina. É o estudo da essência de Deus, a essência do Criador. Aí ele fala que esse estudo não é para todo mundo. Esse estudo exige um esforço tremendo. Um tempo de preparação muito grande. Então a gente dividiu em dois, Pshat e essência do Criador. Só que tem um aspecto que pertence à essência do Criador, que ele é feito ele é feito, como é que pode dizer? Esse segundo aspecto, fazemos uma abertura para encaixar ele no primeiro aspecto, que é o quê? Esse assunto ele faz parte dos segredos da Torá, ele faz parte do estudo da essência divina, mas, segundo o Rambam, ele deve ser estudado no Pshat também, para todo esse povo. Segundo aspecto. Dentro desses dois aspectos, o Pshat e a metafísica, existe um aspecto na metafísica que deve ser estudado dentro do Pshat também. É uma exceção. É algo que está dentro da metafísica, que é obrigatório ser estudado pelo povo simples. A única coisa, na verdade, a única coisa que existe dentro da essência do Criador, do estudo da essência do Criador, que deve ser estudada pelo povo simples. E o que é isso? Isso é a não corporeidade do Criador. Esse é o único ponto dentro desse segundo aspecto que deve ser estudado pelo povo simples. Então é uma coisa excepcional. Por quê? Porque por Rambam isso é um pilar da fé. É a unicidade do Criador, é a crença de que o Criador está acima de todos o antropomorfismo, ou seja, nenhum aspecto humano explica o Criador. Ele é indivisível, ele é completamente incorpóreo e infinito. Então, esse aspecto, ele pertence à essência do Criador. Porque quando você vai estudar a essência do Criador, se chega à conclusão de que nada o define. O Criador, ele é Ein Sof, ele é sem fim. O Criador é sem fim, não há limitações, não há qualquer aspecto, definição ou linguagem que consiga explicar a essência do Criador. Então, esse assunto ele se refere ao estudo da metafísica, de que o Criador é um motor imóvel, de que o Criador é infinito e tudo mais. Só que esse conceito, segundo o Rambam, deve ser explicado dentro do Pshat também, para o povo simples. Por quê? Porque o povo simples, tendo esse conhecimento, evita-se a idolatria. Porque a idolatria é a pessoa dividir o Criador em partes, é a pessoa usar simbolismos como intermediários entre ela e o Criador. Então a pessoa ela tem uma crença de que tal símbolo ela é o intermediário. Então sem aquele símbolo ela não consegue se conectar ao Criador. Então aquele símbolo ela se torna também uma divindade. O
O que significa, Eduardo, povo simples, quando você fala povo simples? Povo simples se refere às massas, se refere a todas as pessoas. Por exemplo, dentro de uma comunidade. Dentro de uma comunidade existem várias pessoas. A maioria das pessoas, ela tem uma origem simples. Ou seja, a pessoa ela tem que trabalhar, tem que trazer o sustento para casa, tem que cuidar da sua família. Então... é uma pessoa normal, não tem algo... É uma pessoa normal. Normal. E isso é o povo simples. São as pessoas do cotidiano. Do dia a dia. Normais. Entendi. Quando se fala os estudiosos, os sábios, os filósofos... diferencia. São pessoas que não precisam ou conseguem conciliar a sua vida cotidiana normal, mas ela separa grande parte da vida dela ao estudo. Então, é uma pessoa que vive ao estudo. Então, essa pessoa que vive ao estudo, ela, de uma certa forma, se separa do povo simples. Entendi, agora entendi. Por quê? Porque essa pessoa, ela dedica a vida dela a esse assunto, ao estudo. A esses conhecimentos. Isso. Então, essa pessoa, ela dedica a vida dela, ela passa... Ela passa a ser algo diferencial do povo simples. Sim. Ao invés de só cuidar dos seus afazeres do dia a dia, do seu cotidiano e tal, o sábio, o estudioso, ele vai dedicar literalmente a sua vida à pesquisa, ao estudo, ao se debruçar sobre os livros, sobre a literatura. Que dá um trabalho. Fazer tempo, dedicação. novas interpretações. É uma profissão. Ele vai criar novas interpretações, ele vai criar texto, ele vai criar literatura, ele vai criar conceitos. E isso, assim, criar conceitos é uma coisa que geralmente não acontece no povo simples. Porque ele se dedica muito tempo, muitos anos da sua vida, muito esforço. Então, são basicamente isso, o que separa o povo simples do estudioso. Então, o Rambam vai dizer que o povo simples, ele deve ter o estudo da Torá, claro, o estudo da Alahá, das leis, de como ele deve se comportar, do Pshat, das escrituras, mas ele deve ter um ponto essencial, que é... Esse ponto essencial, que é que ele deve entender que o Criador é incorpóreo, é infinito. Entendi. E isso vai evitar as idolatrias, que sempre estiveram presentes no mundo. Então essas idolatrias, elas sempre estiveram presentes até dentro da comunidade de Israel. Por exemplo, acreditar que Deus é um homem sentado num trono, por exemplo. Isso é uma alegoria. É uma alegoria, só que as pessoas acreditavam literalmente nisso. Uhum. Por exemplo, quando a gente fala, mas o povo simples deve acreditar na literalidade das escrituras. Sim. No Pshat. Mas as próprias escrituras falam que Deus senta em cima de um trono. E que Deus tem mão, e que Deus se zanga, se arrepende. Vê. Isso, que Deus tem olhos e tal. Então, como é que, logo assim, se eu pensar, se eu interpretar as escrituras literais, eu vou ter um antropomorfismo do Criador. Eu vou acreditar que o Criador é um homem, que o Criador é um super-homem que mora nos céus. Ou o grisalho de cabelo branco, ancião. Um barbão. Sim. Que senta em cima de um trono e mora nos céus, igual Zeus, por exemplo, e outros deuses das outras culturas. Mas como é que resolve isso? Se o Rambam diz que a gente o povo simples deve interpretar as escrituras no seu modo literal, no que o texto diz, literalmente. Como que a gente vai conciliar isso a esses textos que dizem que Deus tem olhos, mãos, ele anda, ele se zanga, sem fazer um antropomorfismo? Aí que vem esse segundo aspecto, que é o estudo da essência do Criador. Esse estudo da essência do Criador, existe um aspecto que ele se encaminha para dentro do estudo do Pshat.
E ele vai auxiliar o povo simples na interpretação das escrituras. Que é o quê? Que Deus é incorpóreo, que Deus é infinito, que não tem forma, não há definições que definem, nada disso. Ele é infinito, ele está acima de todas essas coisas. Aí o que a pessoa vai fazer lendo as escrituras? O povo simples, o leitor comum, ele vai ler as escrituras, vai ver as leis, vai ver os conceitos morais, os conceitos éticos, como ele deve se portar dentro da sociedade e tal, tudo mais, o que ele deve fazer e não fazer. Só que quando ele se deparar com algum versículo que fale, que dê a entender que Deus é uma figura de um homem, ele não vai interpretar literalmente. Então, nessa parte, ele não vai interpretar literalmente. O resto, que é conselhos morais, éticos, ele vai interpretar literalmente. Mas essas partes, ele não vai interpretar literal. Então, isso que o ensinar para o povo que Deus é incorpóreo, isso vai ajudar ao leitor das Escrituras a não interpretar esses versículos literalmente. Então, ele vai fazer uma exceção. Ele está lendo no Pshat. Ele está aprendendo conceitos morais. Quando ele chega num versículo que diz que Deus senta num trono e tal, ele vai ver, bom, mas Deus não é corpóreo. O que significa isso? Isso não pode ser literal. Isso deve ser uma metáfora. Uma alegoria? Uma alegoria. Então ele vai ter ideia, mesmo não entendendo, porque ele não adentrou os segredos da Torá, mesmo ele não entendendo, ele vai ter em mente de que aquilo é uma alegoria, ele não deve interpretar aquilo literalmente. E isso vai salvar a pessoa das idolatrias. Então ele vai ler como um versículo metafórico, um versículo alegórico, e isso vai afastar as más interpretações dele. Então isso salva o povo dessas idolatrias, dessas más interpretações. Então isso é um conselho do Ramba. Então sempre que tem uma passagem conflituosa, uma passagem que tende a numa leitura comum a dizer que Deus é um homem, aí ela vai interpretar como uma alegoria. E isso, em várias passagens dos profetas, tem diversas passagens de Isaías, Jeremias. Daniel tem aquela passagem, tem Daniel. Diz que ele está sentado, um ancião sentado, não tem uma passagem dessa? Daniel 9? Acho que está no trono. Sim. Não tem? Sim. E, além disso, tem Ancião de dias. Sim. Isso. E também tem as passagens que falam dos anjos, por exemplo, em Ezequiel, que fala dos Ofanim. Sim, sim. Que fala dos serafins. Então, as pessoas ficam imaginando o que será um Ofanim. Galgulin, né? As galgatas, que significam esferas. Então, se imagina que os anjos, esses ofanins, por exemplo, eram tipo máquinas, eram esferas que só se moviam por um lado segundo a sua face, e tinham diversas faces, e andavam tipo relâmpagos, tipo se teleportando assim muito rápido. Tudo isso se deve interpretar alegoricamente, porque não faz sentido interpretar literalmente essas figuras, ou interpretar o ancião de dias literalmente, não faz sentido. Então todos esses versículos pertencem aos segredos da Torá. Esses versículos pertencem a esse segundo aspecto que a gente falou, que é o estudo da metafísica. É a essência do Criador. É a essência do Criador, o estudo da essência do Criador. Que, para adentrar esses segredos, é necessário uma vida dedicada ao estudo. Ou seja, os estudiosos, as pessoas que dedicam seu estudo, e não o povo simples. O povo simples não vai conseguir entender essas alegorias. Não alcança. Não vai alcançar. Ele vai
sendo bem instruído, ele vai interpretar como alegorias, mesmo não entendendo o significado por trás daquelas palavras. Mas ele vai entender que aquilo é uma alegoria e que os sábios têm... E não é uma literalidade da coisa. Né? E que os sábios têm as interpretações daquilo. Certo? Então, isso é fundamental dentro da interpretação das Escrituras. Na aula passada a gente parou... Acho que mais ou menos aqui, página 91, no meio do texto. Porém, apesar de acreditarem na existência de Deus, eles eram idólatras, e a heresia deles se referia ao que deveria ser feito em relação a Deus, isto é, a forma de culto e veneração, como é, de servireis ao Eterno, etc. Êxodo 23, 25. Para que sua existência fosse estável aos olhos do povo. Porém, eles pensavam que este dever é para outro. Tal fato contribuiu para o desaparecimento da crença na existência de Deus entre pessoas do povo, pois estas não sabiam senão as práticas rituais, sem penetrar no significado destas e não conhecer a realidade do que era oferecido no culto. Isto fez necessariamente que merecessem a morte, conforme foi dito. Não deixarás com vida tudo que tem alma. Deuteronômio 20, 16. E a razão dada para isso foi para erradicar esta falsa opinião, para que outras pessoas não viessem a ser corrompidas por causa dela, como é, para que não vos ensine a fazer, etc. Deuteronômio 20, 18. Deus denominou essas pessoas de inimigos, adversários e hostis. E disse que quem age assim provoca ira, zelo, furor, e por mais forte razão, aquele cuja heresia concerne a essência de Deus e não acredita que ele seja como realmente é, ou seja, não acredita na sua existência, ou acredita que ele seja dois, ou acredita que ele seja um corpo ou passível a algo, ou lhe atribui uma imperfeição qualquer, isto é, sem dúvida, pior do que quem adora um ídolo, considerando o intermediário capaz de beneficiar ou fazer o mal. Ou seja, aquele que distorce a essência do Criador. Note que o que ele está falando aqui de inimigos, adversários, hostis, ele não está falando do povo simples, de toda a massa do povo de Israel, mas ele está falando daqueles que distorceram a crença no Criador, aqueles que estudaram, mas eles se conectaram ao ritual, como se fosse o ritual pelo ritual, como se o ritual em si, nele mesmo, ele tivesse todo o seu valor nele mesmo, sem adentrar no qual é o motivo disso, o que está por trás disso. Então, assim, é como o profeta, ele fala, se eu não me engano, Isaías ou Jeremias, um dos dois, fala que eles faziam como mecânicos. Eles faziam as coisas mecânicas, ofereciam oferendas, ofereciam sacrifícios de uma forma mecânica. Isaías. Porque eles estavam acostumados a isso. Isaías fala até sobre o Shabat, Isaías 59. Então, eles agiam de uma forma mecânica. Fazia todo dia porque é o costume, porque o ritual é tal e tal. Aí fazia, mas não... recebia. Não tinha kavaná. Não tinha kavaná. Não tinha pelo menos uma contemplação do que é o sentido daquilo. Então, fazia-se numa mecânica cega. Então, o ritual era pelo ritual. Não era pelo Criador. Não era para se conectar com o Criador. Não era para corrigir. Fazia no lishimá. Não era para corrigir o mundo. Eles faziam, como se diz na Kabbalah, né? Lo lishma. Não pelo seu nome, não faziam pelo nome do Criador. As pessoas não chegavam ao lishma como os sábios faziam.
fazer cada ato, cada ação em prol do nome do Criador, é fazer lishma, pelo seu nome. Eles faziam lo lishma, não pelo seu nome, eles faziam simplesmente rituais costumeiros, rituais vazios. Isso não trazia uma correção ao coração. Isso não trazia aquilo que a gente já falou da circuncisão do coração. Isso não trazia uma mudança interna, porque isso ficava na superfície. Isso é um ato completamente por fora. É um ato mecânico, né? Mecânico, não adentra a essência nem do Criador nem do homem. Não acontece uma mudança na consciência. Não acontece uma mudança na consciência. É puramente, vamos dizer assim, eu vou usar a palavra sem a sua profundidade filosófica, mas um caráter puramente estético, costumeiro, mas sem nada de uma intenção de corrigir o seu coração. Uma espiritualidade. Então, o Rama fala que mereciam a morte, essas pessoas que corrompiam a própria crença no Criador. Você lembra aquele versículo, né? Vocês me adoram com lábios, mas os seus corações estão longe. É exatamente isso. Os profetas advertiram muitas vezes essas práticas. E a gente tem que ter esse cuidado para a gente não ser mecânico, né? Isso. Porque a gente, às vezes, pode pegar um livrinho desde reza. Às vezes acontece comigo de manhã. Caramba, eu tô mecânica. Não tô prestando atenção no que eu tô... Uhum. Não sei se já aconteceu com você. Às vezes a gente tá até com correria. Mas mesmo assim, o sábio da fala é melhor você fazer de forma mecânica, porque uma hora a sua consciência ela vai te trazer isso, do que você simplesmente não fazer. Pior ainda não fazer. Isso. Caramba. Só que para a gente conseguir adentrar nesse tal de circuncisão do coração, essa mudança do nosso ego, esse conserto da alma, esse tikkun interno, tikkun individual e o tikkun olam, o conserto do mundo, é necessário superar, é necessário ir além dos atos mecânicos. É preciso, através de cada ato, haver uma kavaná, uma intenção de corrigir a si mesmo, principalmente, porque o nosso maior empecilho na vida sempre vai ser a gente, vai ser a nossa natureza. Porque a gente terceiriza as coisas, a gente terceiriza muitas vezes as responsabilidades, alguma coisa dá errado na nossa vida, a gente culpa principalmente os outros, a gente não consegue, por exemplo, superar um vício, a gente põe a culpa no objeto do vício e não em nós. Por exemplo, a gente tem um vício em alguma coisa que é muito prazerosa. Essa coisa é muito prazerosa, a gente não consegue se livrar disso. Não consegue quebrar o padrão. Aí a gente pensa que a culpa é do objeto. Por quê? Mas isso é muito difícil porque isso é muito prazeroso. Eu não consigo, isso me dá o que eu não consigo ter sozinho. Então, eu me apego àquilo, mas a culpa daquilo é o prazer que ele gera em mim. Mas a gente não tem a consciência de que se não houver uma correção em nós, esse objeto não vai se afastar. Você vai morrer com ele, você vai morrer com ele, ele vai te sepultar. Vai morrer agarrado com aquilo. Ele vai te sepultar. Se não houver a mudança no sujeito, no indivíduo, não há um rompimento entre você, indivíduo, e o objeto do prazer, aquele vício. Esse tal vício, ele não deve em si mesmo se afastar porque ele não vai. Porque esse objeto de vício ele não tem consciência. Enquanto ele puder estar agarrado em você, vai. Enquanto não houver a mudança no sujeito,
que tem relação com esse objeto do É um vício, casamento, né? não vai haver. Tem que ter um divórcio. Não vai haver separação. Então, o que isso ensina pra gente? Nesse sentido aí. Nós nunca conseguimos mudar enquanto a mudança não for interna. A gente pode fazer de tudo, culpar o exterior, culpar as coisas externas, culpar os objetos. Ah, mas isso aqui ele faz mal e tal, mas ele é tão prazeroso, não consigo me livrar disso. Então, eu terceirizo a responsabilidade para aquilo. Mas eu me ponho como um ser passivo. Ou seja, eu sou passivo àquilo. O que não é. Eu recebo o prazer daquela coisa. O que não é. Você é o autor de tudo. No momento em que se rompe isso e você se torna um agente ativo, você tem a responsabilidade de ou se unir, ou fazer conexões, ou não fazer conexões. Isso são as afecções. Pode falar. Eu estou passando uma experiência essa semana. Eu tive no médico, no cardiologista, que eu vou estar em 3 meses. Ele falou, Samanta, teu açúcar já está praticamente pré-diabética. Tá horrível isso aqui. Pô, tu tava mantendo, tu desregulou, tá horrível isso aqui. Ele falou assim, na minha cara. Ele joga legal. Aí eu falei, ele falou, Samanta, eu falei, mas doutor, eu tomo café sem açúcar há 2 anos. Cara, se tá fazendo, faz mais, porque não tá bom. Aí essa semana eu já fiz. Falei, pô, então na Beit que eu estou extrapolando. Sempre na Beit eu estou extrapolando. Já trouxe um biscoito integral. Aí eu fiz um bolo integral sem açúcar. Eu sou apaixonada com açúcar. Sem açúcar. O cão chupando manga. Gente, é o cão chupando manga. Mas é o que tem para fazer. É o que eu posso, é o meu limite. Então eu estou fazendo um trabalho comigo mesma. Oi, meu amor. Eu estou fazendo um trabalho comigo mesma. O sabor é ruim. Não tem prazer naquilo, porque o açúcar é algo prazeroso. Sim. A gente sabe que, cientificamente falando, o açúcar, na parte cerebral, ele atua, é como se fosse equivalente a um efeito de droga. A gente sabe disso, é ou não é? Então, eu falei assim, é um trabalho que eu tenho que fazer comigo. E eu comecei a fazer já esse trabalho. Se antes agora eu tô mais radical. Sim. Sem açúcar. O meu bolo sem açúcar tava bom, meu bem? Não. Mas a questão não é só o açúcar. Porque às vezes tem muitos médicos que falam, mas o problema do diabetes não é só o açúcar. É o triglicerídeo, né? Exatamente. Você tem a gordura, porque a gordura transforma em açúcar, então você tem que modificar. Não, o colesterol já está 2 anos nesse processo. Eu já comecei com colesterol alto. Aí antes era só o colesterol, agora tá o açúcar já subindo. Sim, e o triglicerídeo? Subiu o dobro. Porque assim, você pensa em cortar o açúcar, mas não é só o açúcar. O ideal seria você ir no nutricionista. Eu vou marcar. Para poder verificar, equilibrar. Porque não adianta você só cortar o açúcar, mas continuar uma ingestão grande de carboidratos ou de lipídios, porque aí não... Batata, arroz. Não, tô comendo integral agora. Na verdade, o carboidrato, o organismo ele converte em açúcar. Sim. Ou seja, o problema é o açúcar. Mas às vezes a gente acha que o açúcar é o que ingere e lá dentro converte. Acha que o açúcar é só da cana. Ingere e lá dentro converte. Então, assim, eu estou passando uma experiência, um exemplo. Essa é uma experiência que o açúcar é prazeroso. É bom. Gente, é prazeroso. Aquela pipoca que a gente faz com leite ninho, né, bem? Eu faço uma pipoca, pô, é top demais. Mas é o que eu falo, o fato dela parar de comer essas coisas não significa que ela precisa parar de fazer. Entendeu? Mas assim, o que acontece? A pipoca em si, ela é saudável. O que mata é quando você coloca lá leite ninho, leite condensado, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Você pode fazer pipoca. A pipoca é natural para você, com leite condensado e leite ninho pro Rodrigo, entendeu? Aí para aqueles temperos, sazon. Então, quer dizer, as mudanças, elas ocorrem no ser, no agente. Eu quero mostrar, tipo assim, quem manda aqui sou eu. Exatamente. Mas na hora da aula, quem manda é o professor. Não, assim, o sujeito, esse ser que
ele age como passivo, ele age só recebendo, ele não tem a força de modificar essas afecções, de ser afetado. Então, a partir do momento em que o sujeito ele continua sendo afetado por aquilo, pelo objeto do prazer, pelo objeto do vício, há essa conexão, ele se torna um ser passivo àquilo. Ele não consegue fazer uma barreira, um corte nessa relação, porque ele está agindo como um ser que recebe o prazer. Mas, ao mesmo tempo, ele culpa o objeto externo como o objeto do prazer. E enquanto o objeto do prazer não mudar a sua natureza, não vai haver essa separação. Mas o objeto do prazer não vai mudar a sua natureza, ele vai continuar sendo objeto de prazer. Enquanto você está receptivo, você está um ser passivo àquilo. Quando a mudança vem do sujeito, aí sim há realmente um corte dessa conexão. Porque o movimento dessa desconexão não parte do objeto do desejo em relação a você. Parte de você em relação ao objeto. É uma questão de consciência, né? É a consciência que manda. Eu vou parar, eu não vou fazer, e é o que manda e acabou. Exatamente, é ser ativo. É disso que ele está falando. É ser um ser ativo. Então, assim, a gente sempre fica refém dos vícios. É isso que é chamado das paixões, né, que são esses afetos que vêm externamente e modificam nossos corpos, modificam nossa subjetividade. E eles vêm a todo tempo. E nós somos produto disso, nós somos produtos das paixões, dos afetos externos. Só que nossa subjetividade é feita de uma forma em que nós somos passivos a tudo isso, essas mudanças externas. A partir do momento em que o sujeito ele rompe essa cadeia, ele age como um ser ativo, há esses rompimentos. Por quê? Porque ele não recebe os afetos mais como puramente afetos e paixões, mas simplesmente como afecções. Ou seja, ele se torna consciente de que aquele objeto externo ele causa tal coisa nele. É como uma autoconsciência. Sabe quando você tem consciência de que algo te faz mal. Se eu me relacionar com tal objeto ou tal pessoa, vai acontecer isso comigo. Vai me prejudicar. Então eu tenho consciência, isso se torna uma consciência racional. Eu tenho uma consciência disso. Eu tendo consciência disso, eu posso agir em cima dessas afecções e transformar isso de um modo que não seja paixões passivas em relação a mim, mas que seja relações ativas. Ou seja, a partir desse momento eu me torno um agente de criação e não um agente de passividade. Então toda mudança que ocorre, por exemplo, no que a gente está falando aqui, dessas idolatrias ou do culto raso, que as pessoas aqui, esses adeptos da Torá, eles se ligavam ao culto, aos intermediários, aos cultos, e o ritual tinha um significado pelo próprio ritual, não se tinha a kavaná por trás daquilo. Então se tornava uma mecânica, se tornava um objeto, um movimento mecânico, puramente mecânico. Até inconsciente muitas vezes. Você faz porque você está acostumado a fazer. Então isso você retira completamente o propósito de que deu origem àqueles rituais. Então você se prende ao ritual em si, você se torna um agente passivo de todas essas coisas, aí você recebe toda essa passividade e dentro disso não há mudança no indivíduo. Então é por isso. Isso me faz entender o que eu li uma vez no Rabino. O culto, quando ele passa a ser o objeto do próprio culto, ele perde o seu significado. Ou seja, se o resultado do culto for o culto em si, ele não tem mais significado nenhum. Exatamente. Ele só é útil com um significado. Sim. E não ele por si próprio. O Rambam traz exemplos aqui de pessoas que agiam conforme
esse proceder. Elas faziam essas formas, com isso distorciam a própria crença, com isso geravam intermediários, símbolos, essas semióticas todas, né? Esse simbolismo. Até hoje tem a tal da segular. Se eu ler o salmo tal, vai melhorar minha vida. Isso aí tudo A partir do momento que você faz uma segular pela própria segular e não com a kavaná de que aquilo é para o Criador, aquilo não é pelo objeto em si. Quando você bota o culto em um objeto e transforma aquilo num objeto de segular, você está fazendo a mesma coisa do que essas pessoas faziam, do que essas comunidades faziam há séculos atrás. Então, você não rompe essa barreira que a gente está falando da mecânica. Não há como romper isso sem haver a mudança, primeiramente, no sujeito. Então, assim, não existe mudança no sujeito que seja feita pelo objeto externo. Uma mudança realmente que seja consciente. Todas as mudanças no sujeito, elas são essas mudanças passivas, porque ele recebe essas mudanças. Eduardo, você trouxe esse assunto, porque assim, já passei por muitas coisas, já estudei muitas coisas, mas nunca muito falaram sobre essa questão quando você levanta entre o ser passivo e o ser ativo. Por exemplo, às vezes falamos muito sobre a questão do ser passivo, mas quase não se entra muito sobre os aspectos do que o homem, o ser passivo que está sempre ali se tornando um prisioneiro dos seus desejos, dos seus prazeres, as formas que ele pode utilizar ou ele criar um mecanismo de autoconsciência para que ele saia dessa passividade e comece a se tornar um ser ativo e ele possa de fato conseguir romper, né? A gente pode dizer assim, meio que romper com as cascas, né? Romper com esse sentimento que aprisiona ele em determinado vício, ou em determinado mecanismo de culto, ou em determinado, por exemplo, se eu não, por exemplo, tem pessoa que fala assim, se eu não fizer o Salmo 20, quando eu passar mal, eu não vou ficar curado, ou seja, eu só posso melhorar se eu fizer o Salmo 20. Ele fica na cada ali pelo Salmo do Salmo. Não que ele faz aquilo em uma questão de consciência e dizer assim, não, eu estou doente, eu preciso olhar internamente para mim, ver o que está acontecendo comigo, olhar para o Criador e dizer, saber, Senhor, tu és o Criador de todas as coisas, e se isso está em mim é porque algo em mim falhou. E o Senhor está me mostrando que eu preciso dessa melhora. Então, o Senhor me dê capacidade para enxergar isso, e através dessa minha autoconsciência em teu nome, em tua vontade, traga a minha cura. Estou dizendo assim, um exemplo. Você poderia pautar um pouco mais, falar um pouco mais sobre isso, como o homem ele deixa de ser passivo e começa a se tornar mais ativo? Sim, isso é uma questão muito, muito bem feita, porque se fala muito, né, de um ser passivo e um ser ativo, mas não se fala muito do que é ser ativo. Isso vem, eu só vou botar aqui deixa eu ver se vai aparecer aqui, o próprio vaso aqui, né, que a gente tem a noção de que o desejo, ele é um cli, né, ele é um vaso. Aqui que ele tem um vazio e ele tem que ser preenchido, certo? Esse vaso aqui ele não está sendo um ser passivo? Sim. Porque ele está recebendo daqui. Mas nele tem uma ausência, certo? Uma ausência que deve ser preenchida. Essa ausência, ela está na psicanálise. No modo em que o ser ele é constituído no Ocidente. Nós somos constituídos como seres passivos. A nossa subjetividade é construída em cima de um ser passivo. Sabe por quê? Porque dentro até das palavras ego, id, por exemplo... Ego, superego. Superego, quando o Freud fala de complexo de Édipo,
esses problemas familiares e tal, ele trata o desejo como essa ausência que existe dentro do ser humano, ele está lidando com uma psicologia da ausência, uma psicologia da passividade. Então, por que nós somos seres passivos? Assim, somos construídos como seres passivos. Porque o paradigma do qual é construído o homem é em cima disso. Por exemplo, essa ideia aqui de vaso que é preenchido por luz, ele foi influenciado pela psicanálise do século XIX, século XX. Quando Bauhaus traz a ideia de ego, que tem que ser corrigido e tal, é baseado ali no começo da psicanálise. Quando o desejo ele tem o significado dele como algo que deve ser preenchido, ele está trabalhando dentro de um paradigma de um ser passivo. O que seria, então, o desejo ativo? Seria uma outra interpretação do ser que é chamado de máquinas desejantes, que aí não é mais um desejo que é um vaso que recebe para preencher isso, mas o desejo seria uma máquina ativa como engrenagens que se movem, e não falo máquina no mesmo modo que a gente estava falando máquina ainda há pouco, é outro sentido, mas máquina como um movimento. Então, assim, para deixar isso mais fácil, para não entrar muito no Deleuze, no Guattari que falam sobre isso, o que seria um ser ativo? O ser ativo é aquele que cria ou analisa racionalmente as relações e cria nele próprio o que o desejo ele pode construir. Então, assim, para ficar mais claro, eu tenho dois objetos. Então, vamos dizer que esse objeto aqui é um sujeito, e esse aqui é um objeto de desejo. Então, esse sujeito ele se sente vazio enquanto não tiver esse objeto de desejo. Então, quando não existe uma conexão, existe um preenchimento e um prazer. Então, esse é um desejo ocidental, o desejo da psicanálise. É o desejo passivo. Então, esse sujeito, ele é modificado, ele é jogado sobre ele paixões, é construído sobre ele paixões nessa conexão com o objeto do desejo. Então, ele é um ser ativo, ele é um ser passivo. Ele precisa disso. O desejo dele é uma ausência. No ser ativo, ele trabalha racionalmente como máquinas desejantes, ou seja, o desejo dele não é um vazio, o desejo dele é uma máquina criadora, ou seja, ele não precisa corrigir um vazio dentro de si, ele precisa criar novos modos que criam afetos, afecções que o deixam mais forte, que o deixam mais consciente, o deixam mais perceptivo, enfim. Qualquer afeto que o deixa com uma potência maior. Então, assim, esse ser aqui, ele se transformou agora no ativo. Tem um objeto aqui do prazer, da mesma forma. Esse sujeito aqui, ativo agora, ele vai rejeitar a vinda desse objeto, ele vai rejeitar, ele vai se fechar e ele vai trabalhar com o desejo ativo. Esse desejo, ele vai de encontro ao objeto e não recebendo, mas de encontro, e nesse encontro ele produz outra coisa. Essa outra coisa é a criação do sujeito ativo. Então, essa outra coisa produzida, ela é uma produção desse próprio sujeito e não uma recepção desse objeto de prazer. Então, o sujeito ativo, ele produz uma coisa da relação. Então, ele se relaciona com esse objeto e ele cria um desejo ativo. Ele cria uma afecção. E essa afecção vai ser algo que transforma a sua essência, transforma a sua natureza e
abre um espaço para um conatos maior, para uma potência maior de ser. Então, o que ele faz? Ele não está aqui e recebe do objeto. Ele se encaminha ao objeto e nessa relação ele analisa, ele de uma certa forma, ele afeta, ele faz uma relação com esse objeto e cria uma nova coisa. Então, ele não recebe passivamente. Então, assim, o que é um ser ativo? É quando eu tenho minhas relações aqui. Vamos trazer para um ambiente das relações das pessoas. Uma relação minha com você, Valtecer. Quando eu sou um ser passivo, você fala para mim, você expõe as coisas para mim, a gente tem uma relação. Então, essa relação, ela vem e aquilo que você fala entra dentro de mim e forma a minha subjetividade. Então, o que esse cara falou é certo mesmo, acredito no que esse cara falou. Então, foi uma coisa muito certa. Quando há um sujeito ativo, quando há essa relação, aquilo que sai de você em relação a mim, eu crio algo, uma terceira coisa, que aumenta a minha potência. Ou seja, o que aumenta a potência? Boas relações. Então, muitas vezes, numa relação entre duas pessoas, essa relação faz mal para as duas pessoas. Porque uma só fala coisas que vão deixar a outra com a sua natureza péssima, a sua natureza rebaixada, vai adoentar aquela pessoa. Então, as pessoas fazem muito mal às outras. Muitas relações, elas são relações que enfraquecem a nossa natureza, enfraquecem o nosso espírito. Quando há uma relação ativa, nesse confronto de ideias, se cria novos conceitos, novos modos de ser, novas ideias que fortalecem nós dois. Então, deixa as nossas naturezas mais fortes. Isso é um ser ativo. Então, pode-se dizer que a transição do passivo para o ativo é algo relacionado mais ou menos à transição entre o passional e o racional. A razão, ela tá nessa relação. A razão, ela vai fazer essa relação entre mim e ele. Quando há simplesmente uma passagem da ideia dele para mim, eu me torno um ser passivo. Mas quando eu pego a ideia dele, passa pelo filtro da razão, passa pelas máquinas desejantes, eu crio outra coisa com a ideia dele que fortalece a minha natureza. Então, por exemplo, quando a gente tem um debate, mas esse debate são de pessoas com naturezas irracíveis, onde uma só quer constranger a outra, só quer por birra, só quer ser contra por ser contra, são dois objetos passivos, um batendo contra o outro. Quando se tem num confronto onde os dois vão debater ideias que criam novas ideias superiores, que criam novas coisas, aí tem uma relação ativa. Então, quer dizer, a relação passiva, ela está na própria natureza do sujeito moderno, do sujeito da psicanálise, por exemplo. Então, a partir do momento em que, quando o desejo ele é uma ausência a ser preenchida e não uma máquina desejante, ou seja, o desejo como uma máquina que se relaciona com outras máquinas e formam engrenagens que movem novas coisas, chamados de agenciamentos, novos modos de ser, aí não existe liberdade, não existe criação. Então, não sei se consegui explicar direito. Você tem exemplo de algum livro que a gente possa consultar para ler essas coisas? Eu recomendo Spinoza. Spinoza, né? Spinoza é o filósofo da liberdade, é o filósofo do sujeito ativo. Só que é bem polêmico. Spinoza, ele é o filósofo da liberdade, por quê? Porque o Spinoza, ele diz que o sujeito ele deve ser ativo para criar
e não só receber paixões. Quando nós recebemos paixões de fora, nós somos afetados, nós somos um sujeito com uma subjetividade passiva. Mas quando isso se torna esse sujeito, a própria palavra do sujeito, ela está dentro desse paradigma, porque o sujeito é aquele que é suscetível a um objeto. Sim. Então o sujeito está sempre sendo suscetível, ele está sempre absorvendo. Nunca é agente, né? Ele é sempre sujeito. Isso, exatamente, ele não é um agente. Então o sujeito é isso. Então, quer dizer, o modo em como o eu foi construído, por isso que eu digo que o ser humano, ele é uma invenção, ele não é uma criação natural. O homem, ele é uma invenção moderna. O homem, ele é uma construção social, ele é uma construção histórica, ele é uma construção dos poderes, vamos dizer, da macropolítica, da micropolítica. Quando se fala da micropolítica do poder, ela está em todos os aspectos das nossas vidas. Até aqui dentro da Beit. Aqui dentro da Beit existe uma estrutura de micropoder. Aqui existem microagenciamentos. Aqui existe uma estrutura política que se fala de micropolítica, que são as relações entre todos nós aqui, que formam estruturas políticas dentro da micropolítica. Quem fala isso é o Foucault, filósofo francês. Então ele fala que a política está em tudo, na micropolítica e na macropolítica. A macropolítica é o Estado, são as instituições. A micropolítica são, por exemplo, dentro do seu prédio que tem um síndico. O síndico age ali como um agente, e as relações com você e com seus vizinhos, tudo são micropolíticas do poder. O poder está em tudo. Então, assim, o sujeito, ele é condicionado por todas essas estruturas do poder, que constitui o homem. Então, assim, o homem não é um ser da natureza. Ele é um objeto político, histórico, cultural. Então, assim, é difícil ser um ser ativo. É difícil porque nós somos produzidos para ser seres passivos. E é por isso que o Cláudio Piano, que foi um professor brasileiro, falecido nos anos 90, ele dizia que o ato de pensar é uma revolução, é ser revolucionário. Spinoza fala muito sobre isso, né? O Cláudio Piano, ele era um espinosista brasileiro. Porque a gente tem ouvido muito Spinoza. Cláudio Piano, né? Cláudio Piano é um professor, o Piano. Foi um professor, ele deu até aula se eu não me engano, na UERJ, ou na PUC, nos anos 80, anos 90. Ele era aqui do Rio de Janeiro. Então ele dizia isso muito. O ato de pensar é um ato de rebeldia. E fora da caixa, todas as pessoas que pensam, eles são rebeldes. Eles são, de uma certa forma, revolucionários. Porque pensamento é confronto. Então, pensamento é uma máquina desejante. Pensamento usado como máquina desejante, ele se torna um objeto de revolução. Ele se torna um objeto ativo. Então, conseguiu entender o que é um ser ativo? Sim. Quando a gente usa o pensamento, quando a gente cria novos conceitos, novas ideias, a gente pensa como revolução, isso é um ser ativo. Muito bom. Ser passivo. É a manada. É a manada. Todo mundo é a manada. Ser passivo. É a manada. O cidadão. Amém pra tudo. O cidadão que ele age como o gado do Estado, por exemplo. Ou o cidadão, ele é criado pelos dispositivos de poder. Então, a família, a escola é uma estrutura política de poder. Sim. A escola tem uma estrutura para criar um sujeito. E o sujeito que deve ser criado é o sujeito passivo, porque o sujeito passivo é o sujeito que não vai dar problema para o Estado. É sempre o influenciado, né?
Então, o ser passivo não vai dar problema para o Estado, para as instituições. Não influencia. Para as Ele corre atrás dos seus instituições. desejos. O ser passivo, ele corre atrás de futebol. Ele nunca vai parar para pensar nas coisas que estão à sua volta. Não, ele não vai. E nas coisas que constituem a ele mesmo. Ele sempre vai estar apegado Manada. ao desejo. Por que geralmente o ser passivo ele vai brigar, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai fazer coisas? Porque ele vai sempre olhar por desejo dele. É aquele famoso ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. Exatamente. É exatamente isso. Esse é o ser passivo, é o ser que Ser constitui todos nós, toda a nossa sociedade. São os cordeirinhos. Então, assim, ser ativo é difícil. Pensar por si mesmo é É difícil. difícil. Porque toda a estrutura está contrária a isso. Está contrária ao pensamento. Está contrária ao pensamento. Então, por isso que o que é ser conservador? É conservar os atos do Estado, é conservar aquilo que já foi, aquilo que sempre foi. Conservar é isso, conservar as estruturas existentes, é conservar os poderes, é conservar as instituições, ser conservador, tudo isso, ser passivo. Essa passividade, aqui eu não estou fazendo uma divisão política entre esquerda e direita, porque eu acredito que a passividade está nos dois lados, na esquerda, na direita, no conservador, no progressista. Eu acho que, de uma certa forma, os dois têm uma passividade porque são sujeitos construídos através do paradigma da passividade. Mas eu acredito que a verdadeira revolução ela é do pensamento, porque o pensamento ele gera a máquina desejante. A máquina desejante ela é a máquina capaz de criar coisas. E aquilo criar coisas é ir contra as coisas que já existem. Porque a partir do momento que você cria novas coisas, aquelas coisas conservadas por muito tempo, elas deixam de ser as exclusivistas, elas deixam de ter um monopólio. Sim. Então aquilo que tem um monopólio é o que desejam que seja conservado. Poderes, as instituições, os costumes e tudo mais. Então, até passei do horário. Vamos finalizar por aqui. Muito bom, muito bom. Amém. Arrasar que barulho.